Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 29 de janeiro, o quarto domingo após a Epifania, quarto domingo após a Epifania ou quinto domingo depois do Natal. Então, aos domingos eu leio o versículo do culto, ou da missa, e o texto da pregação. O título para hoje é bem claro, bem tranquilo, é uma pergunta. Existe Evangelho de Jesus Cristo que não seja boa nova aos pobres, para os pobres, e não clame por justiça social? Existe Evangelho de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Pode ser que existam outros evangelhos por aí. Existem uns que foram inventados aí. Não é só de agora, mas agora a gente vê uns evangelhos inventados pelas que se dizem igrejas, né? Mas são casas de venda de magia. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Existe algum Evangelho de Jesus Cristo? Existe Evangelho de Jesus Cristo, que não seja boa nova para os pobres e não clame por justiça social? Tem gente que diz que prega o Evangelho, mas nunca lê o Sermão da Montanha. Nunca lê os evangelhos que falam da atitude de Jesus em relação às questões sociais. Não as questões de caridade, dar uma esmolinha, mas questões sociais, de justiça social, que falem dos pobres. Quem são os pobres? Quem são os ricos? O que é divisão de classes? Conforme a visão do amor de Deus, Javé libertador dos escravos, que é o mesmo Deus que está revelado em Jesus Cristo. Existe algum evangelho que não trate da justiça social, que não seja boa nova aos pobres, para os pobres? Eu vou ler o versículo do dia, que é um texto de Jesus muito claro, muito claro. Então, o texto do dia do culto da missa desse domingo é de Lucas 4:18. Jesus leu no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está lá, esse texto está mesmo no livro de Isaías, mas Jesus está falando sobre ele. Ele, dentro da sinagoga, está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me escolheu para evangelizar, trazer boa nova para os pobres. Não é para os donos das lojas americanas, nem para o dono aqui da Aços Finos, não é mais Aços Finos Pratini, é para o luterano aqui de Porto Alegre. Não é para os pobres, boa nova para os pobres, porque é questão de justiça social. Não que os ricos não seja para eles, dizendo para eles, não sejam tão egoístas, vamos pensar numa realidade justa para todos, não só os que dizem que trabalham mais com os outros. Olha, ele ficou rico por trabalho, E os empregados dele não fazem nada? De onde é que vem o lucro dele? Se não do trabalho
dos empregados. O Espírito me ungiu e está sobre mim para dar boa nova aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, aqueles que se sentem escravizados, muitas vezes, oprimidos. Oprimidos vem agora. Restauração de vista aos cegos, para que eles vejam sua realidade, seu mundo. Abram o olho. Os explorados abram o olho. E para pôr em liberdade os oprimidos. Aqueles que são explorados toda semana. Que o trabalho deles vale 100 e eles recebem apenas 50. Os outros 50 são acumulados por alguém dentro do sistema político-econômico, não é? De onde vocês acham que vêm as riquezas e grandes fortunas? Existem outros esquemas no Brasil também, como a grilagem e roubo de terra, como fizeram e fazem dos índios, dos pequenos colonos. E o texto da pregação é o texto do Sermão do Monte, do início do Sermão do Monte, que aliás em português tem um erro de tradução que traz muito problema, que faz a gente entender aquela frase, aquele versículo errado. Eu vou mostrar para vocês. Então, texto da pregação, Mateus 5, 1 a 12, o início do Sermão do Monte. Um texto onde Jesus se apresenta. Vendo as multidões, Jesus subiu para um monte e se assentou. Por isso é Sermão do Monte, porque foi feito em cima de um monte, morrinho. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Está traduzido errado. Ou quer dizer, a gente entende errado, porque em espírito não está claro. Lá no grego está escrito to pneumati. Os pobres do espírito. Ou como o inglês e o alemão traduzem, poor in spirit, em inglês. Os pobres no espírito. Em alemão, armen im spirit, dentro do espírito. Não são os ignorantes, não são os pobres de espírito. São os pobres do espírito. Os escolhidos de Deus, os pequeninos, os pobres. Os que são pobres porque estão nessa luta engajada pelo reino de Deus e não querendo ficar ricos. Não são os gananciosos. Não são os que se orgulham de ser ricos. Não, são aqueles que são pobres porque essa é a condição de vida. Eles não estão preocupados com isso aí. Eles estão preocupados com a vida digna dos outros. Também para si, mas não com riqueza. São os pobres do Espírito, os pobres no Espírito, os pobres de Deus, os pobres de Deus, os pobres que são o alvo de Deus, o alvo do amor de Deus. Bem-aventurados os pobres do Espírito, no Espírito. Os pobres, povo de Deus. Não quer dizer os pobres de espírito, aqueles que não estudaram, que são ignorantes. Ele é grosso, ele é um pobre de espírito, ele é grosso. Não são esses grossos, ignorantes. Até
eles podem ser de pouco estudo também, mas são os pobres do Espírito. Os pobres que são do povo de Deus, optaram por ser povo de Deus. Os pobres que são pobres porque optaram pelo Deus do amor, do reino de Deus, não pelo Deus dinheiro, não pelo Deus mágico e que serve aos meus interesses. Optaram pelo Deus que quer justiça. Ele vai dizer isso logo adiante. Deus que quer justiça. Os pobres do Espírito que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres do Espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não os que ficam rindo na beira da praia em Cancún, servidos por pobres. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Aqueles que não são orgulhosos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, os que têm o coração com o que sofrem, pois obterão misericórdia também. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aqueles que não olham para uma pessoa e pensam quanto eu vou lucrar com o trabalho dessa pessoa, ou olham para uma mata e dizem quanto essa mata vale cortada. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça aos pobres. Perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, como fizeram com Jesus, e depois vai dizer com os profetas todos. Perseguiram e levantaram todo tipo de calúnia, fake news contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no reino dos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas do povo, que queriam justiça, paz, e que foram perseguidos pelos reis e pelos puxa-sacos dos reis e dos ricos. Porque fizeram o mesmo com todos os profetas que viveram antes de vocês. Alegre-se e regozijem-se quando vocês forem perseguidos por estarem na linha profética que denuncia a injustiça e anuncia a justiça de Deus. A justiça dos pobres do Espírito. Tem gente que anuncia. Será que. Tem gente que anuncia evangelho que não tem sermão do monte, que não é anúncio de boa nova para os pobres e que clama por justiça social. Só que isso não é evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo tem sermão do monte. Um bom dia.